ambiente de glória, num ambiente de glória. Num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Nós se ajuntamos, Senhor. Nós se ajuntamos com os teus anjos, aleluia. Sim, Jesus. Nós sabemos que as vagas de adoradores estão ainda abertas, Senhor. As vagas que Lúcifer deixou estão abertas, Senhor, para que nós possamos adorar com os anjos, Senhor. Então nós te apresentamos a Ti, Jesus. Eis aqui a Tua igreja nessa noite, Senhor. O ambiente está propício, aleluia. Nós atraímos os Teus favoritos para este lugar, Senhor. E nós se juntamos a eles, Senhor, para dizer quanto nós te amamos, Jesus. Quanto nós queremos cultuar intensamente ao Senhor. Aleluia. Obrigado por estar conosco aqui, Yeshua. Obrigado por receber a adoração, Senhor. Receber o nosso coração, Senhor. Que o Espírito da verdade, Senhor, seja entronizado, Senhor, nessa noite. Que possamos ser mergulhados, doce Espírito, nesse ambiente, Jesus, que é totalmente Teu, Senhor, que o mundo não conhece. Mas nós já estamos aqui, Senhor. Antes nós ouvimos falar que isso existia, Senhor, mas nós já estamos aqui. Enxertados na videira, Senhor. Onde o vento sopra para onde quer e não sabemos de onde vem, nem para onde vai, Senhor. Mas bate nos ramos e assim nós se movimentamos no Teu Espírito, Senhor. Deixa, Deus. Deixa os ramos balançarem, Senhor, com o vento do Teu Espírito. Porque nos sustenta é a videira, Senhor. Os ramos, aleluia, só se balançam conforme o mover do Teu Espírito. Obrigado pela Tua doçura, Senhor. Aleluia. Aleluia. Solte um forte aplauso a Ele. Diga uma palavra de amor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Bendizemos. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Aproveite esse ambiente e senta aí no teu lugar. Mantenha os teus cabos plugados, não desconecte. Certamente o Espírito Santo quer liberar hoje algo profundo no seu coração. Deixa Deus manter você plugado. Aleluia. Vamos chamar os profetas já de imediato? Vamos lá? Os fortes, corajosos. Ei, o de Benjamim já se apresentou. Você que tinha me pedido a outra vez, né? O Benjamim, temos 4 aqui. Mas você tinha deixado você outra vez, né? Então você vai orar primeiro, depois aí nós vamos vindo para cá, tá? Pode orar, querido. Estenda a tua mão sobre eles.
Senhor Jesus, muito obrigada pelo nosso dia, muito obrigada pelo nosso dia da nossa escola, muito obrigada pelos nossos trabalhos, muito obrigada pelos trabalhos dos pais, muito obrigada pelos trabalhos das nossas famílias, muito obrigada pela escola dos outros. Jesus, amém. Meu Deus, abençoe todos que estão aqui hoje louvando e buscando o Senhor. Amém. Eu agradeço pelo esse encontro de hoje, que você amar nós e você estar lindo e nós. Que vocês amam a Ele. Amém. Amém, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, pela família de cada um. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Por nós termos tudo o que nós precisamos, Pai. Vem, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, pela vida de cada família, Pai. Pelas pessoas que estão assistindo, Senhor, pelo celular, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada pessoa. Senhor, abençoe, Senhor, a vida das pros, Senhor. Que a palavra, Senhor, que elas derem, Senhor, fica dentro de cada um de nós, Pai. A palavra que o pastor dá, Senhor, aqui fica dentro de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoando, Senhor, a vida de cada pessoa que está doente, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que está na rua, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, e traga, Senhor, um ambiente, Senhor, para ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor. Vou devagarzinho. Domingo você ora, fechada? Senhor, nós abençoamos e declaramos, Senhor, que não há encantamento sobre eles. Nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Daqui sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor, libertadores. Pai, nós liberamos uma palavra sobre eles. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Estão felizes aí com Jesus, amém? Tudo certinho? Nós temos alguém que está pela primeira vez aqui hoje. Que hoje, assim, amém. Quem é você, querido? Como é seu nome? Adelaide. Adelaide, alguém convidou você para estar aqui, né? Ok. Mas eu queria dizer para você que no Senhor, o seu nome já estava escrito nas regiões celestiais para você estar aqui hoje. Talvez o Senhor tenha mandado uma comitiva de anjos para falar ao seu coração. Com todos nós. Mas nós cremos que Deus ele vem para o fim e vem para o começo. E Ele sabia que você estaria aqui hoje. Aleluia. Como é que nós recebemos a nossa irmã, irmãos? Ei. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, seja bem-vindo a todos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Senhor, nós abençoamos os dizimistas, os ofertantes, Senhor. Pai querido, abençoa a tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, aquilo que nós temos para receber de ti, Senhor. Declaramos que tu és o suficiente para nós. Aleluia. Capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar futuro e uma esperança. E então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-eis em todas as nações e todos os lugares para onde vos lançarei, diz o Senhor, e tornarei trazer ao lugar de onde vos transportei. Até aqui, por enquanto, irmãos. Preciso que você estenda a tua mão sobre esse lugar. Você extrai a palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eis as mãos que estendem, Senhor, para a tua palavra. Senhor, nós declaramos que ela é suficiente, Senhor, para nos levar a um plano perfeito. O homem faz os seus planos no seu coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Então o Senhor tem um plano perfeito para nós, Yeshua. Que as mãos desses intercessores, Senhor, sejam da terra, Senhor. E clamo pelo Espírito da verdade. Aleluia. Um plano perfeito. Tantos nós estamos buscando criar planos para nossas vidas. E nós projetamos e se preparamos para algumas coisas e todo o tempo nós estamos buscando algo. Para que nós possamos então caminhar e chegar ao fim dos nossos dias, então nós terminarmos alinhados com o Senhor. Alinhados com nossa família, alinhados com a nossa geração. E nós buscamos sempre um plano. Nossos planejamentos são tão estranhos. Quando nós começamos a gerar um tempo de maturidade, nós saímos ali da nossa adolescência, nós começamos a projetar o que nós vamos ser, o que nós vamos se tornar. Então nós mergulhamos em alguns lugares buscando conhecimento, buscando entendimento, e investimos muitos dos nossos recursos de tempo em tudo para que nós venhamos entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, aonde que nós queremos ir. E assim nós vamos andando. Mas chega um determinado ponto da nossa vida que nós precisamos parar e olhar e contemplar o Senhor e verificar que nós temos os nossos planos, mas existe um plano perfeito. O plano original. O plano que Ele criou para nós e que nós, às vezes, por algum motivo, nós não entendemos. Porque a maioria das nossas insatisfações estão voltadas a nós estarmos desalinhados com o projeto de Deus. Por mais que a gente se esforce. Você percebeu? Quando a gente busca por bens de maneira desenfreada, parece que tudo que você faz não é o suficiente. Você compra troca de carro, troca de casa, troca de roupa, troca de sapato, troca de tudo, e parece que aquilo não preenche o vazio. Porque o que complementa de verdade o homem é algo chamado realização. Quando nós se realizamos de verdade, que é muito maior que satisfação, é realização, quando nós estamos conectados com o projeto perfeito de Deus. Mas como descobrir isso? Meu Deus, essa parte é a mais difícil de todas. Porque nós temos algumas referências. Quando nós olhamos para algumas coisas, e às vezes nós olhamos até na herança, nós vemos os nossos pais, nossos amigos, do que eles estão se tornando, então nós olhamos e vemos uma referência, até na caminhada cristã. Nós olhamos para o pastor, olhamos para o irmão do louvor, para a irmã da oração, e nós olhamos para as pessoas.
Para que nós não venhamos se perder, nós precisamos um dos outros, para nós ter uma pequena referência, nós precisamos disso. Um apontamento, alguém que nos aponte uma seta e diz, olha, vai para lá que... Mas não é o nosso modelo. Isso faz parte do plano do Senhor, nós formatarmos nossos corações, andando com pessoas que possam nos mostrar alguns apontamentos, algumas direções. Mas o modelo é Yeshua. Ele é o modelo. Ele é o plano perfeito que tem a resposta que nós tanto buscamos. Quando o nosso prumo está alinhado, lado a lado, nós podemos até olhar para alguém que esteja profundamente alinhado e nós dissemos, olha, eu quero ser igual a esse irmão. Porque ele busca Deus e parece que está sempre de bem com a vida, né? Ninguém quer ser igual uma pessoa azeda, né? Eu quero ser azedo igual aquele irmão, né? Não dá, né? Uma pessoa de bem com a vida, que tenha um olhar para o alto, que enxergue um pouco mais longe. Nós queremos, mas o modelo perfeito é Yeshua. Para isso nós precisamos entrar num lugar de uma liberdade tão tremenda de intimidade com o Espírito Santo, para que Ele traga para nós a verdade sobre nós mesmos. Porque nós buscarmos a verdade no outro é muito fácil, mas buscar a verdade dentro de nós mesmos, a verdade que liberta. Aquela que Jesus falou, conhecereis ela, então ela vos libertará. Porque a verdade nos custa caro, irmãos. E a maioria das vezes nos expõe. Nós somos expostos quando nós decidimos andar na verdade, então é muito complicado, irmãos. Mas é o único formato que Jesus deixou para que nós pudéssemos entrar num processo profundo de libertação. Andar na liberdade. Uma mente que flui. Uma mente aberta, open mind. É uma mente que entendeu o preço da exposição da verdade. A verdade, ela nos conecta com o Senhor, queridos. Ela mantém a conexão do cabo espiritual. Lembra de Eclesiastes 12? Antes que se rompa o fio de prata, e o pó volte para a terra, e o Deus, e o Espírito volte para Deus. Ele não fala que nós devemos lembrar do Criador, ainda da mocidade? Isso representa que nós precisamos entender que algo que funcione. Por isso que o Senhor instituiu a sua igreja. Uma forma de nós entendermos o que se representa a membresia. Uma ligadura do Espírito. Uma parte do corpo, uma parte viva do corpo. Irmãos, quando nós entendemos que um processo de membresia, ela tem uma função de ligadura com o Espírito. Quando nós entendemos que somos membros de um só corpo, é o texto de Mateus 15. Que o Espírito estava liberando enquanto nós estávamos aqui na adoração. A videira como centro e nós como os ramos. É uma ligadura, isso é membresia. Quem gostaria de ter uma videira na sua casa, mas um galho mutante, seco? Quando nós perdemos o entendimento do que representa se tornar parte do corpo, nós perdemos o senso de membresia, que é uma parte viva do corpo e que precisa do irmão para poder se conectar com Deus. Mas isso não pode gerar em nós dependência, irmãos. É uma parte do processo que nos movimenta para que nós possamos, então,
Em alguns momentos da nossa vida nós precisamos de socorro. É por isso. Existe uma diferença quando nós entendemos o processo. Nós saímos do lugar de solidariedade, nós somos solidários com o irmão e em vez disso nós nos tornamos generosos. Porque o solidário, ele se move por causa da necessidade do irmão. Mas o generoso, ele se move por propósito. O solidário, ele se move apenas por necessidade. O irmão está ruim, eu tenho que ir lá. Ele tem que ir lá, porque o irmão está ruim. Mas quando nós entendemos que nós despertamos para a generosidade que Cristo tinha, nós entendemos que o propósito é muito maior. Às vezes Deus está ensinando o cristão a se mover para que ele entenda a sua parte do corpo. Às vezes o Senhor está jogando água na raiz para a gente entender que os propósitos do Senhor são muito maiores que os nossos. Isso confunde muito quando Deus está liberando uma palavra e nós, às vezes, nós como cristãos, nós temos o hábito de querer fazer o papel de Deus. E nós se desgastar e gastar o nosso tempo em cima daquilo que nós acreditamos e que nós pensamos que desconstruir é a mesma coisa que construir. E não é a mesma coisa. É um processo para se mover num tempo novo. O tratamento de Cristo, ele não pode ser ambiental, ele não pode ser para fora, ele tem que ser para dentro. Meu Deus, está complicado, né, irmãos? Vamos tentar trazer essa palavra de maneira mais suave. Você intercedeu antes, quando nós começamos essa palavra? O Cristo que está difundido está dentro de nós, irmãos. Os projetos que nós buscamos estão dentro de nós. As respostas para as nossas guerras estão dentro de nós. O culto perfeito que nós buscamos está dentro de nós. A adoração perfeita que nós queremos está dentro de nós. Tudo que nós precisamos, Deus implantou dentro de nós. E Ele só deseja que nós venhamos descobrir. O Senhor colocou um esconderijo dentro do nosso coração. E Ele implantou ali o plano A, desde o nosso nascimento. Eu esqueci isso aqui. Sabe, às vezes nós queremos construir demais as coisas certinhas. Até quando a gente constrói uma palavra, a gente escreve tanto e se dedica em cima dela. E a gente se torna tão metódico naquilo que nós queremos oferecer para Deus, que nós esquecemos que os projetos do Senhor estão ligados a uma coisa só. Uma coisa pedi ao Senhor, eu a buscarei. Nós podemos pedir algo para o Senhor, mas se nós não buscarmos, como nós vamos encontrar? Como nós vamos encontrar a resposta que nós queremos se nós não buscarmos a face dele? Porque a revelação está dentro de nós e nós queremos às vezes buscar em tantos lugares. Nós queremos buscar no pregador, no pastor, na comunhão. Sabe, é como se nós tivéssemos pequenos cristos dentro de nós. E quando nós se juntássemos no mesmo ambiente, como nós cantamos aqui, nós pudéssemos manifestar então a glória dele. Nós queremos
que os planos nossos se cumpram antes dos planos do Senhor, a grande maioria das vezes. Mas descobrir os planos do Senhor para nós, aquilo que Ele escreveu a nosso respeito, deixar o Espírito Santo nos tocar, porque quando nós construímos esse ambiente para fora, nós não deixamos ele vir para dentro. Porque o tempo de visitação e o tempo de habitação são coisas diferentes. Quando nós entendemos que o tempo de habitação é algo constante, que Deus, Ele quer em todo momento que nós venhamos liberar para fora aquilo que Ele colocou dentro de nós. E certamente Ele colocou o plano A dele, antes mesmo do nosso nascimento. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre isso. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele elegeu nele. Se Ele elegeu nele, então tudo que tu precisa está aqui dentro. Existe um DNA espiritual colocado ali. Se nós olharmos para aquilo que o Senhor construiu sobre nós, meu Deus, é tremendo demais. Como o DNA ele tem a capacidade de pegar as nossas células e transformar em vida. O DNA ele tem um processo tipo um helicoidal e ele junta uma célula com a outra e começa a se movimentar ali. Como você pode explicar isso? Da mesma forma que nós temos o DNA físico, nós temos o DNA espiritual que Deus colocou lá dentro, os projetos para que nós venhamos terminar os nossos dias, gerando sentido para a nossa vida. Não terminar os nossos dias, irmãos. O dia que nós cerrarmos os nossos olhos, nós podemos encontrar sentido para a nossa vida. De alguém dizer que você tocou a vida de alguém, cara. E você fez a diferença na vida de alguém. Nós buscamos em tantos lugares, de tantas maneiras, aquilo que Jesus escreveu com tanta perfeição dentro de nós. Ele escreveu de uma maneira tão clara. Ele disse a nosso respeito e Ele escreveu na sua palavra, Ele escreveu com linhas perfeitas. Só que elas estão em parábolas. A nossa grande aventura, irmãos, é nós mergulharmos nas parábolas. Porque as parábolas são recados de Deus para os segredos que estão dentro de nós. As parábolas são pequenas respostas nas respostas que nós viemos dar para elas. Porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Quando Deus levanta alguém para nos mostrar o caminho, irmãos, é porque Ele está dizendo: olha, eu construí um corpo, mas eu sou cabeça. E eu tenho a capacidade de irrigar teu corpo com aquilo que é mais precioso. O homem luta tanto para rejeitar. Porque quando nós conhecemos o amor dele, queridos, o amor dele, ele faz tanta diferença, que nos transforma num coração perdoador.
imensamente perdoador. Que não és capaz de nos impulsionar para nós lidarmos com a ofensa de uma outra forma. E nós olhar para o ofensor com os olhos do Criador. É possível isso, irmãos? Tiago capítulo 4, ele fala de onde vêm as guerras e contenda entre vós, se não são de vossos deleites, de vossos prazeres. Em um dado momento ele diz: então, sujeitai-vos, pois diante de Deus existia o diabo, ele fugirá de vós. Como nós podemos andar na liberdade de Jesus sem sujeição? Como eu posso andar na liberdade de Jesus sem andar alinhado com Cristo que está dentro de nós, aplumado? Quando Cristo apluma nós, dentro de nós, nós conseguimos se aplumar ao lado do nosso irmão. Então nós podemos bater o plumo de cima a baixo. Estou alinhado com meu irmão. Mas quando nós estamos desalinhados por dentro, nós ficamos desalinhados por fora também. Porque nós só conseguimos ver quando nós estamos desalinhados, quando nós temos uma referência boa. Mas tu só consegue ver quando a estatura ela cresce um pouco. Aí você olha a referência e você vê quando nós estamos tortos. Mas irmãos, aquilo que Jesus construiu já está em lugares altos. Já está em lugares altos. Por que nós estamos buscando então tanto uma referência a apenas uma pessoa? Sabe, queridos, existe uma coisa que a terra geme por não conhecer. Eu estava vendo um filme sábado à tarde. Eu vi só um pedacinho. Crônicas de Nárnia. E de repente eu vi a Lúcia, aquela mocinha, à frente do espelho. E ela queria descobrir algo, olhando para o espelho. E de repente ela entra para um lugar desconhecido. E ela vê o horror ao derredor. E de repente ela sai do espelho como por um relance. E vem Aslan e fala com ela: Lúcia, você tem que assumir as suas responsabilidades. Você fez uma escolha. Você entrou no desconhecido, lugar que eu não liberei para você entrar. Porque de repente ela se viu no mundo e ela não estava lá. Estavam os irmãos dela, mas a Lúcia não estava. Porque ela se perdeu no meio do caminho. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: assim são meus filhos. Quando fazem escolhas erradas, eles perdem o meu caminho e a sua existência se perde. Você crê que Deus pode falar dessa forma? Que foi criado precisa de um formato. Orientação sexual. Nós estamos vivendo esses tempos agora de tanta assolação contra o cristianismo. E estão dizendo que alguns que dão formato até estão falando que a Disney dá formato. E não é a Disney, é o Senhor que dá o formato da sexualidade dos nossos filhos. Porque o plano perfeito do Senhor é o homem nascer homem, a mulher nascer mulher. Esse é o plano original. Mas por que o mundo se perde? Nós temos visto tanta libertinagem agora nesse momento político. Muitas
homens e mulheres nus expondo seus corpos para declarar a sua rebeldia contra o próprio Senhor. Vocês viram isso na internet? Nós precisamos entender que nós somos justificados no Espírito, então nós manifestamos na carne. A velha natureza caída, ela precisa do Espírito. Quando o Espírito não está conectado, então a velha natureza ela se manifesta. Então o homem se perde. Porque a velha natureza ela não consegue conectar com os planos perfeitos do Senhor. O plano A dele. E aí a nossa tendência é buscar um plano de emergência. Um plano de socorro. E nós, muitas vezes, passamos a vida inteira apagando incêndio. Sem entender o plano original do Senhor. Nós já vamos chegar em algum lugar nessa palavra. A moeda do reino é o sangue. Mas o nosso movimento é a honra. Quando nós aumentamos o nosso nível de honra, nós aumentamos então o nosso nível de autoridade. Quando nós aumentamos o nosso nível de autoridade, nós desenvolvemos o nosso processo de intimidade. Quando nós desenvolvemos o nosso processo de intimidade, nós geramos um relacionamento com o Criador. Quando nós geramos um relacionamento com o Criador, nós começamos a descobrir o que Ele tem para nós. Complexo? Deus é um Deus de processo, queridos. É a semente, é a erva, a espiga e uma nova semente. A espiritualidade saudável, ele não tem a ver com o nosso espiritualismo, não tem a ver com a nossa capacidade de ser. Não, melhor, de ter, e sim de ser. Porque nós podemos ter algumas coisas de Deus, mas não ser aquilo que Deus quer de nós. Nós precisamos ser aquilo que Cristo pensou a nosso respeito. Mas o coração, Deus criou o nosso coração para que Ele caiba na nossa humanidade, que Ele caiba dentro daquilo que Ele nos criou, porque Ele conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos limites. Sabe que vai chegar momentos que nós vamos viver algumas tempestades, viver algumas situações difíceis. Eu tenho um desafio, vou falar baixinho aqui para meus irmãos não ouvirem. Amanhã de manhã às 8 horas, pela primeira vez eu vou reunir meus irmãos no hospital para fazer um pedido de perdão coletivo ao meu pai. Pensa num desafio. Meu pai é membro desse ministério aqui. Está vivendo um tempo difícil. Muito difícil. Mas o nosso desafio é entender que a nossa humanidade, ela é capaz de interagir. E nós chegamos a um tempo da nossa vida, nós encontramos propósito para algumas coisas. Mesmo sendo difícil de fazer. E o Cristo, que foi liberado em espírito, Ele precisa imprimir em nós e depois através de nós. Por isso que Ele falou que nós somos imagem e semelhança dEle. Porque Ele imprime a expressão, ela precisa estar impressa em nós. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas buscam por socorro. E nós vemos a necessidade, às vezes, tanto de um toque, de um abraço, de um apontamento.
E nós ficamos pensando às vezes que somos imaturos, por não saber com tamanha revelação daquilo que o Senhor liberou através das sementes da sua palavra. A realidade espiritual que apronta a terra para que a semente caia. Então nós só precisamos amolecer o barro para que a semente caia, então ela faça o efeito dentro de nós. E outra caiu em solo pedregoso, onde não havia terra, e logo nasceu, mas não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-a, porque não tinha raiz, então secou-a. Marcos capítulo 4, versículo 5. Sabe, muitas palavras têm sido liberadas. Se nós olharmos, existe tanta palavra liberando para nós, tantas coisas. E eu admiro homens que têm a capacidade de enxergar Deus nas coisas, inclusive na natureza. Eu vi o pastor Judá Bertelli essa semana, ele olhava para o passarinho, via Deus falando, ele olhava da árvore, Deus falando, nas coisas, Deus falando. Então tem tantas maneiras de Deus comunicar a sua palavra, que nós ficamos pensando, o que nós temos que fazer para que o barro amoleça, para que as sementes caiam e façam um efeito e gere raiz. Porque uma palavra que não gera raiz, irmãos, na segunda-feira nós esquecemos dela. E nós vamos embora e voltamos para a nossa vidinha medíocre. E queremos voltar num próximo culto para ter uma nova palavra. E não entendemos o que significa ser parte do corpo de Cristo. Porque um barro amolecido, irmão, ele é capaz de tratar com o nosso irmão. Como nós podemos tratar com as coisas espirituais se nós não conseguimos lidar com o nosso irmão, que é diferente de nós? A igreja é um campo de treinamento, queridos. A gente diz que é dar um suador. A igreja é assim mesmo, dá um suador mesmo. Mas é melhor do que perecer. Porque nós entendemos que os espinhos que Jesus colocou na sua cabeça estava remindo a terra. Porque ele se fez em mais semelhança, então ele se fez da mesma matéria-prima que nós fomos criados. Quando Jesus escolheu se tornar homem, irmãos, ele decidiu se tornar o barro. Ele decidiu ser formado da mesma matéria-prima que nós fomos gerados, do pó, do barro. E quando Jesus tomou a decisão, em vez de usar aquela coroa que ele tinha no trono, ele usar então a coroa de espinhos em sua cabeça, ele estava dizendo: olha, eu preciso sarar a terra. Os espinhos que cravaram em sua fonte estavam dizendo para nós: olha, vocês precisam amolecer o barro, para que então eu possa fazer com que os abrolhos não tenham efeito, não gerem efeito. Porque os abrolhos estão relacionados ao pecado, irmãos. Abrolho não precisa plantar, ele vem sozinho. Ele vem sozinho. O pecado, ele entra sozinho em nossa vida. Nós não precisamos fazer esforço para que o pecado entre. A nossa mente, ela tem uma capacidade incrível de reconhecer o homem caído. Mas reconhecer-se como caído é a parte mais difícil. Porque reconhecer o irmão que está caído é fácil demais, irmão. Mas reconhecer-se que por algum momento caiu em algum lugar é a parte mais difícil. Então nós precisamos cavar e cavar e cavar e garimpar até encontrar a resposta das parábolas. As parábolas são as respostas que nós tanto buscamos, irmãos. Jesus podia escrever com clareza todas as coisas com a linguagem de hoje, nem precisava ser em hebraico.
Podia sim. Mas ele escondeu algumas coisas, porque ele sabia que nem todo mundo daria ouvidos. Alguns ouviriam, mas não deixaria a palavra gerar raízes. Uma palavra sem raiz, irmão, no primeiro vento, ele leva embora. Nem precisa de um tornado. Porque muitos de nós vivemos tornados, irmãos, e nós conseguimos entender que às vezes quando o tornado vem é difícil. Nós precisamos de uma raiz muito firme para nós não cairmos por causa dos ventos que batem, das dificuldades. Mas quem garimpa encontra pérolas, irmãos, em lugar de semente. Porque a pérola, quando ela é lançada no nosso coração, ela transforma-se em joia. E joia nós protegemos, nós guardamos num lugar protegido. Nós escondemos, joia nós não deixamos na rua, nós botamos num lugar guardado. Nós protegemos a palavra. Quem de nós chega numa cidade estranha e deixa as joias na porta do hotel? E uma palavra que é escondida dentro do nosso coração, irmãos. Vai chegar um momento que nós vamos usar ela. E ela pode ser hoje, irmãos. Aleluia. Todos nós temos uma palavra guardada no coração. Nós só precisamos despertá-las. A ideia de Deus é que o sopro de Deus encontre a palavra que está dentro de nós, e nós conseguimos então desmistificar a parábola da nossa vida. Jesus espera que a verdade dele seja liberada dentro de nós. A verdade que liberta, irmãos, está dentro de nós. E ele diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Ele se importa conosco. Nós podemos apresentar Deus como um coach, um expert em alguns assuntos, e ele simplesmente ignorar a nossa soberba. Nada contra quem tem a visão coach, irmãos, mas tem algumas coisas que só o evangelho do quarto mesmo pode ensinar. Porque o coach, ele aprende a desmistificar de fora para dentro. E para quem vai para o secreto, ele começa a tirar de dentro para fora. Existe uma inversão de valores aí. Quem quer entrar na performance? Porque o avode é Deus que mandou fazer. Fora isso, então, vira tribalo, vira peso. O que dá prazer é aquilo que nós encontramos com nosso espírito que está dentro de nós, se encontra com o espírito que Deus tem liberado sobre nós através de Yeshua, então nós encontramos prazer naquilo. Não é peso para nós. O dia que eu estou mais cansado é o dia que a gente tem que buscar mais Deus, irmãos. Não é assim? Alguns sabem que é assim. Então a voz de Deus é fazer aquilo que Ele mandou. Ide, fazei e ensinai. Não dá para espiritualizar uma vida de rebeldia, sem reverência. Não rola, irmão. Não dá para trazer uma bandeira se não estiver no mesmo exército. Quando nós olhamos para cenas como do Patriota, por exemplo, onde todo mundo está recuando e ele pega aquela bandeira e ele começa a largar um brado e ele vai à frente e as pessoas vêm de atrás.
Sabe, nós precisamos de uma bandeira, alguém que carregue uma bandeira, irmão. Um estandarte que dê gritos de guerra. Para que nós venhamos encontrar, então, aquilo que Deus colocou, para que nós não venhamos militar, porque a Bíblia fala que a carne, ela milita contra o Espírito. Então, essa militância que existe da carne contra o Espírito, ela é um empecilho para que nós venhamos conhecer as parábolas. Porque a nossa carne, ela é julgadora, queridos. Ela não aponta para frente. Ela aponta somente aquilo que temos que fazer, não o que precisamos. Nós não precisamos ver uma vida dissoluta. Nós podemos manter o candeeiro aceso. Nós podemos cultuar o humanismo. Ou nós podemos entender que Deus, Ele compreende a nossa humanidade. Então nós se movemos em Cristo dentro da nossa humanidade. Porque nós não podemos ser tão espirituais, irmãos, que nós não venhamos compreender os nossos pontos de humanidade. Tem algumas coisas em nós que às vezes nós precisamos em algum momento até mudar o foco, chorar um pouco às vezes na presença dele. Às vezes nós precisamos demais, irmãos, mudar às vezes alguma coisa, aperfeiçoar aquela fraqueza que nós temos. Às vezes nós precisamos fechar a porta que nós entendemos que é mérito e entender que nós precisamos de graça, de afeto, de entender o propósito. Às vezes nós precisamos ficar sozinho com o Senhor para desentrelar a nossa alma que está tão presa em alguns lugares. Porque a nossa alma às vezes se prende, queridos, e o papel do Espírito Santo é nos destravar, queridos. É nos destravar, nos levar para um outro lugar. Quando nós cantamos aqui sobre o ambiente de glória, e nós falamos que anjos e homens cantam no mesmo ambiente, o que nós estávamos dizendo para o Senhor? E é possível nós compartilharmos no mesmo ambiente. Davi entendeu isso quando ele diz no Salmo que ele dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Então os anjos do Senhor estão liberados, apostos 3/3 a nosso favor e 1/3 contrário. Quem é o mau exército, irmãos? Deus tem um plano sempre perfeito. Nós só precisamos descobrir aquilo que Ele já sabe por primeiro. Sabe, Ele deixa a gente, por amor, Ele deixa a gente ficar descortinando isso. A gente tira uma veste, uma venda, tira outra, e chega um dia que nós começamos a ver claramente, não olhamos mais como árvores. Sabe que às vezes a gente pensa que a gente vem para Cristo e as nossas vendas caem tudo de uma vez só. Isso pode ocorrer? Pode sim, irmãos. Mas alguns de nós, às vezes, precisamos ainda passar por alguns processos de cura. E nós podemos passar por isso, sem peso. Nós podemos entrar num lugar onde o Senhor constrói os seus altares e entender que tipo de vaso nós queremos se tornar. Porque está nas nossas escolhas, irmãos. Quando a Bíblia fala que nós podemos se tornar vaso de honra, ou vaso de desonra, ou vaso de ouro, ou vaso de prata, de bronze ou de barro,
Ele estava dizendo: olha, o que importa mesmo é você entender o processo. Que a misericórdia está relacionada a um processo. A honra, ela serve para quem decide servir. A desonra é quem decide lavar os pés daqueles que servem. A misericórdia é quando a gente deixa ser quebrado. E a ira é ira mesmo. Cristo, ele vai retornar para juntar aqueles que entenderam o seu chamado. Entenderam o Deus que monta os processos. E nos leva para alguns lugares para que nós venhamos entender os seus processos. E às vezes é tão difícil, irmãos. Se sentimos tão sozinhos às vezes, no meio das tempestades, das dificuldades. Às vezes, nós precisamos de novos acessos. Readequar, às vezes, algumas mudanças, alguns padrões morais que nós criamos já de tão... está tão firmado dentro de nós. Sabe, libertação não é para quem não é salvo, irmãos. Libertação é para crente. É para vaso escolhido. Porque depois que nós descobrimos Cristo, irmãos, nós não podemos viver em aprisionamento. Então nós precisamos ser libertos. E quando nós entendemos o princípio da libertação, que é andar na liberdade de Jesus, nós não andamos mais carregados de mazelas. Sim, nós teremos problemas, claro que teremos. Teremos dificuldades, sim, muitas vezes vamos chorar, sim, vamos. Mas Cristo nos alertou que nós teríamos aflições. Ele falou para nós que nós teríamos tempos de subir para o vale, subir o monte e descer para o vale. Entrar, às vezes, nos nossos exílios. Ele nos alertou que nós teríamos o tempo de preparar o nosso coração e buscá-lo. Buscar-me eis e me achareis não é apenas uma expressão. É que nós temos que buscar e dizer: achei. Aleluia. Achei. Como o Senhor falou para Davi: achei meu servo Davi, aquele que eu ungi. E aí Yeshua vem e diz para a mulher samaritana: estou à procura. Serei achado de vós, diz o Senhor. E quando nós somos encontrados, irmãos, nós começamos a descobrir o propósito que nós temos para a nossa vida. Cara, é lindo demais quando nós temos aí um encontro genuíno com o Espírito Santo. E já nós não nos movemos mais pelo tempo de vir para a igreja, para os tempos de lamento. Eu me lembro das vezes que eu ia para a igreja e eu via os lamentos e aquela sofrência, capítulo 1, versículo 1. E aquelas canções tristes que falavam da dor e quanto você é sofredor. E hoje nós entendemos que às vezes tu está chorando, louve, está adorando, louve, né? Enfim, todo esse negócio aí, Cassiane. Mas buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está sempre por perto. Isaías capítulo 55. É uma alegria nós podemos participar dos planos dEle, porque
Porque a verdadeira alegria é quando nós descobrimos o plano dele para nós. Aí nós encontramos satisfação naquilo. Sabe, alguns de nós têm essa descoberta. Porque nós, às vezes, nós ficamos tão preocupados com algumas coisas que nós olhamos até para o ímpio, como ele se movimenta. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem o seu caminho maligno, os seus pensamentos, e volte para o Senhor. Porque se compadecerá dele para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Ele estava falando que como nós cristãos julgamos o ímpio, como nós olhamos para o ímpio, ele estava dizendo, olha, se eu consigo perdoar, até quando eles estão crucificando, como você não pode fazer disso uma ferramenta de amor? Se nós decidimos abandonar a nossa vida de pedinte, entender a semente que Deus lançou através de Yeshua sobre nós, nós entendemos que o Senhor jamais vai desperdiçar um vinho, a não ser que o ódio esteja estragado. Um ódio estragado, irmão, chama-se religião, pecado. Mas eu não sei qual é o pior dos dois. Porque a religião e o pecado, eles andam lado a lado. A religião faz com que o pecador não enxergue o pecado. E o pecador faz com que ele não descubra a verdadeira religião. Porque a verdadeira religião, ela existe, queridos. Ela fala, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, não fala? Então, o problema não está na religião, e sim na religiosidade. Meu Deus, a gente vê tanto ódio sendo desperdiçado. O Senhor precisa remodelar. Às vezes é preciso jogar na água. Quando nós decidimos batizar, irmãos, meu Deus, um zap aí agora. Quando nós decidimos batizar, nós estávamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu amoleço o barro, para que tu possas moldar. A água do Espírito, irmãos, ela tem o poder de amolecer o barro. Remodelar, segundo a ótica do Senhor, Deus catalisou nele todo o formato certo para nós vivemos em aliança, em uma nova aliança. Uma nova aliança, irmãos, é quando nós entendemos que as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. Então, tem algumas coisas que nos prendem por causa de velhas alianças. Quantos de nós fizemos alianças ruins em nossa vida? Empenhamos nossa palavra. Prometemos de fazer coisas e não fazemos. Prometemos tantas coisas. Eu nem vou perguntar aqui a quem que esqueceu de orar, por exemplo, na torre de oração. Porque eu já esqueci. Quantas coisas a gente promete para Deus, Senhor, eu vou fazer a partir de agora. E depois, logo depois, nós esquecemos disso. É verdade ou não é, irmãos? Alguém está comigo nisso? Você está vendo? Essa é a nossa humanidade que precisa entrar nesse lugar de arrependimento, queridos. Quando nós entendemos que arrependimento é algo que nós precisamos tirar para fora.
Nós começamos a viver a nova aliança quando nós entendemos que quem determina o nosso futuro é como nós estamos praticando. Buscar a lei do Senhor, ele precisa ser satisfação para nós. Enquanto nós te adequamos, o Senhor vai trabalhando em nosso coração. Mas nós precisamos deixar o Senhor nos adequar. Porque às vezes nós queremos que o Senhor se movimente na nossa maneira. Isso nos torna às vezes hipócritas. Deixamos ser seduzidos como meninos. Coisa da carne. Coisa da carne, irmãos, ele promove na maioria das vezes feitiçaria. Porque rebeldia é pecado e feitiçaria. E se rebelar-se contra Deus, ele vem contra a verdadeira espiritualidade. Não sejais como meninos de entendimento, na malícia, contudo, serem criancinhas, mas adultos do entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Crianças com mal de adulto, o adulto com criança com mal de adulto do entendimento se torna imaturo. Conhecer a Bíblia, irmãos, é entender o ambiente que ela proporciona. A Bíblia ela proporciona um ambiente. Nós precisamos observar a fonte e aquilo que ela está produzindo a nosso favor. Essa batalha espiritual que nós vivemos, queridos, no nosso pensamento, não é uma coisa particular de alguns, é a grande maioria de nós. Nós temos uma batalha a vencer. Existe uma guerra espiritual. Esse culto não termina. Eu tenho 10 minutos ainda. Mas talvez eu termine em 5, talvez em 15. Brincadeira, vai. Nós precisamos estabelecer que a batalha espiritual é uma busca pelos pensamentos dele. Quando nós buscamos os pensamentos dele, existe uma batalha que quer nos roubar dele. Se nós entendemos que nós se unimos no mesmo espírito, nós se movimentamos para o mesmo lugar. Se nós entendemos que o martírio de Cristo não foi feito mais para nós se martirizarmos dentro das nossas buscas, entender que quem dirige a missão é o Espírito Santo. Quem dirige. Nós precisamos apenas focar os nossos olhos nele. A igreja é uma porta de acesso. Ela tem um início, mas ela tem um fim. Você não vai terminar o resto dos seus dias dentro de uma igreja. A ideia do Senhor é que o fim esteja com Ele, aleluia. Então esse nosso tempo aqui, ele tem um prazo de validade. Mas a eternidade não, irmãos. É por isso que quando nós estamos desalinhados com o projeto de Deus, nós temos dificuldade de enxergar o fim, aonde que o Senhor quer nos levar. Resumidamente, essa palavra, ela quer nos dizer isso. Quando nós descobrimos o plano perfeito do Senhor, certamente nós vamos chegar até Ele. Quando nós não enxergamos o plano perfeito dele, nós se perdemos assim. E quando nós perdemos, queridos,
o Senhor tem que nos achar novamente. É como alguém que se libertou de um vício e resolve experimentar novamente aquilo que ele tinha libertado já. E ele tem que começar tudo de novo, do zero. Eu que sei que o plano que tenho de vós, Senhor, pensamento de bem e não de mal, para que tenha os fins que desejais. Serei achado de vós, diz o Senhor. Quando nós buscamos a doçura do seu Espírito, certamente nós reagimos de uma outra forma diante da palavra da verdade. Se coloca de pé, vamos orar. Às vezes o nosso cristianismo ele entra no automático, queridos. Nós entramos às vezes em portais que fecham às vezes alguns acessos. E o Espírito Santo, ele quer que nós de verdade nós venhamos entender a sensibilidade que o Espírito tem a nosso respeito. Porque somente o Criador, ele conhece de verdade quem nós somos. A Bíblia fala que nem um fio do nosso cabelo sai sem o consentimento dele e sem o conhecimento dele. Que nem um centímetro, nem sequer um cogo, ele fala, nem sequer um minuto sequer nós podemos tirar ou agregar o tempo da nossa vida. Mas eu entendo que nós vamos reconfigurando o nosso fim a cada microsegundo. Então o Senhor vai adequando as nossas escolhas para que o nosso fim ele não seja catastrófico. A cada microsegundo o Senhor vai ajustando o fim, mas Ele já sabe onde é que está o fim. As nossas escolhas faz com que nós venhamos conhecer o projeto dele, então nós podemos terminar de uma maneira melhor. O Senhor quer te dizer nessa noite que por mais que nós tenhamos dificuldades, a resposta está na sua palavra. A resposta está na sua palavra, está na sua palavra. Jeremias, eu creio que escreveu em prantos isso. Então invocareis, e ireis, porque não adianta invocar se você não se dirigir aonde quer que você esteja. E orareis a mim então, e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É de todo, irmão. A palavra inteiro está relacionada à palavra integral. Nós temos que ser inteiros no Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar então vossos cativos, e congrega-vos em todas as nações e todos os lugares, aonde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos a um lugar de onde vos transportei. Irmãos, é a nossa volta para casa. O Senhor está dizendo que vai nos levar de volta para o lugar de onde Ele nos tirou. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Jubile-se por isso, meu irmão. Busque incessantemente o projeto do Senhor para a sua vida.
se desespere por encontrar, Senhor, dá a resposta. Jejue, ore, te consagre, te arrependa, reconheça a sua condição. Peça para o Espírito Santo ser o teu aparelho de discernimento. Chame por Ele, invoque o nome dEle, invoque. E me invocareis. Quem tem coragem de invocá-lo nessa noite? Talvez a resposta para alguns esteja começando hoje. Nessa batalha aqui, nessa noite aqui, irmãos. Talvez alguns de nós volte para casa, comece a perguntar: Senhor, o que tu queres para mim? Sim, Jesus. Libera, Deus, a tua palavra nessa noite aqui, Senhor. O Espírito da revelação, Senhor, passeia em nosso meio, Senhor, nessa hora. Espírito da revelação, passeia em nosso meio. Levante as tuas mãos para o céu e comece a clamar nessa hora. Não espere. Não espere. Jesus, chama pelos nomes, Senhor. Chama, Senhor. Chama, Senhor. Chama, Senhor. Nós chamamos pelo teu nome, Yeshua. Nós chamamos pelo teu nome. Sim, Senhor. Invoque o seu nome.
é pouco Sim, pra Senhor. te amar. Aleluia. Sim, Jesus. Esse é um tempo, Senhor, de nós descobrimos dentro de nós, Senhor, o que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor. Sim, Senhor. Desperta dentro de nós, Senhor, a chama, Deus, da revelação, Senhor. Aleluia. Que os nossos relacionamentos, Senhor, sejam desobstruídos, Senhor, por causa da revelação que vem do Senhor. Destrava, Deus, os casamentos, Deus. Destrava, Senhor, os relacionamentos entre irmãos, Senhor. Destrava, Senhor. Abre portais, Senhor, das aventuras, Senhor, das descobertas que são, Deus, das palavras sendo liberadas para dentro do nosso interior, Senhor. Oh, Jesus, coisa linda. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Para este lugar com uma outra expectativa, mas eu queria dizer para você que as expectativas do Senhor são muito maiores que as nossas, e certamente quando existe esse encontro do projeto dele com aquilo que nós precisamos descobrir, há uma aventura enorme e há um rompimento, mas um rompimento mesmo dos nossos limites, e aquilo que nós achamos que era o fim, então se torna o começo, e nós começamos de novo um novo tempo, um novo estágio, por causa de uma palavra que nós precisamos, de uma só, e entre dentro de nós e abre espaço para que as outras venham de atrás. Aleluia. E certamente uma palavra, ela não volta vazia, ela sempre vai carregada com muita revelação. Amém, irmãos? Ele nunca vem sozinho. A palavra do Senhor jamais vai voltar vazia. Sempre tem algo que Deus quer colocar mais, e sempre tem mais, existe mais, existe mais. Por isso que não se limitamos a bater o ponto, irmãos, na igreja. Nós precisamos buscá-lo incessantemente,
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. De todo o coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que essa palavra nessa noite foi uma palavra um pouco difícil, mas eu sabia que seria assim, eu sabia. O Senhor já tinha me falado. Mas é preciso que você desmiúce ela. Você precisa desconstruir dentro de você algumas coisas, para que o Espírito Santo abra um espaço e comece a trazer coisas novas. Aleluia. Vamos orar? Em paz? Se você quiser ficar na cantina com os irmãos depois, na comunhão. Nós temos aniversariantes essa semana. Tem a Vivi que não está aqui. Mais alguém? Vamos orar então. Levanta as mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por causa da grandeza da tua palavra, Senhor. Não é por nós mesmos, Senhor, mas para aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito, Senhor. Pai, que nenhuma palavra seja roubada, Senhor, distorcida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva em segurança, Senhor, os filhos do Senhor para as suas casas. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nessa semana, Senhor, o Senhor comece a vir com respostas, Pai. Pai, eu profetizo, Deus, que haverá tempos de respostas, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, alguns encontrarão respostas dentro do seu interior. Pai, em nome de Jesus, Deus, que venha a revelação, Senhor. Que venha um tempo de revelação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco. Aleluia. Que Deus te abençoe.